Olá, galera! Hoje o quadro Quer Redesenhe da série Temas Ilustrados para Ensino Médio será sobre um assunto muito divertido e que é responsável por nos mantermos vivos, a tradução. Você já se perguntou de que maneira os antibióticos matam as bactérias? Por exemplo, quando você tem uma sinusite? Bom, diferentes antibióticos atuam de maneiras diferentes, mas alguns atacam um processo bem básico nas células bacterianas. Eles eliminam a capacidade de produzir novas proteínas. Para usarmos um pouquinho do vocabulário de biologia molecular, esses antibióticos bloqueiam a tradução. No processo de tradução, a célula lê a informação de uma molécula chamada RNA mensageiro e usa essa informação para construir uma proteína. A tradução acontece constantemente em uma célula bacteriana normal, assim como na maioria das células de seu corpo, e é fundamental para mantê-lo vivo, e suas bactérias visitantes também. Quando você toma certos tipos de antibióticos, a molécula de antibiótico se associa a moléculas fundamentais para a tradução de dentro da célula bacteriana e basicamente a paralisa. Sem uma maneira de produzir proteína, a bactéria para de funcionar e vai morrer eventualmente. As células precisam da tradução para se manterem vivas. Então, vamos analisar como acontece a tradução da primeira etapa até o produto final. Bom, basicamente a tradução consiste em decodificar o RNA mensageiro e usar essa informação para produzir um polipeptídeo ou uma cadeia de aminoácidos. No geral, esse polipeptídeo é basicamente uma proteína em sua estrutura primária, com a diferença técnica que algumas proteínas grandes são formadas de muitas cadeias de polipeptídeos. Tá, Érica, mas como isso é possível? Calma que a gente vai explicar. Em um RNA mensageiro, as instruções para a produção de um polipeptídeo vêm em grupos de 3 nucleotídeos chamados de códons. Eles possuem algumas características bem peculiares, como existem 61 códons diferentes e eles codificam 20 aminoácidos existentes. 3 códons de parada marcam ponto de término da leitura do RNA mensageiro, ou término da tradução. Um códon A ou G é um sinal de início para começ' a tradução. E na tradução, os códons de RNA mensageiros são lidos por ordem, da extremidade 5' para a extremidade 3', por moléculas chamadas de RNA de transferência, ou RNA transportador. Cada RNA transportador possui um anticódon, um conjunto de 3 nucleotídeos que se liga ao códon correspondente no RNA mensageiro, através do pareamento de bases. A outra extremidade do RNA transportador traz o aminoácido específico pelo códon. Os RNA transportadores se ligam aos RNA mensageiros dentro de uma estrutura de RNA e proteína chamada ribossomo. À medida que o RNA transportador preenche os compartimentos do ribossomo e se ligam aos códons, seus aminoácidos são adicionados à cadeia crescente de polipeptídeos em uma reação química. O produto final é um polipeptídeo cuja sequência de aminoácidos reflete a sequência de códons de RNA mensageiro. Bom, essa é a visão geral da tradução. Mas vamos ver com mais detalhes como a tradução começa e como termina? Um livro ou um filme possuem 3 partes básicas, não é? Um começo, um meio e um fim. A tradução tem praticamente essas mesmas 3 partes, mas com nomes mais elegantes. A iniciação. Nesta etapa, o ribossomo se junta ao RNA mensageiro e ao primeiro RNA transportador para que a tradução possa ter início. O alongamento, que é o meio. Nesta etapa, os aminoácidos são trazidos ao ribossomo pelo RNA transportador e são ligados entre si para formar a cadeia. E a terminação, que é o final. Nesta última etapa, o polipeptídeo final é liberado para que possa cumprir sua função na célula. Vamos agora analisar como funciona cada etapa. Para que se possa dar início à tradução, alguns ingredientes são necessários. Eles incluem o ribossomo, o qual tem 2 subunidades, uma menor e uma maior. Um RNA mensageiro, com as instruções para a proteína que vai ser construída, e um RNA transportador, o iniciador, transportando o primeiro aminoácido de proteína, que quase sempre é uma metionina. Durante a iniciação, essas moléculas devem se unir de maneira correta. Juntas, elas formam um complexo de iniciação, a configuração molecular necessária para começar a fazer uma nova proteína. Dentro de suas células e das células de outros eucariontes, a iniciação da tradução acontece assim.
Primeiro, o RNA transportador transportando a metionina se liga à subunidade ribossômica menor. Juntos, se ligam à extremidade 5' no RNA mensageiro através do reconhecimento do CAP 5' GTP, adicionado durante o processamento do RNA mensageiro no núcleo. Em seguida, eles caminham ao longo do RNA mensageiro na direção 3' e param quando alcançam o códon de iniciação. Com frequência, mas nem sempre, ao G. Eu gosto de lembrar o que acontece na etapa do meio da tradução por seu nome prático. Alongamento é quando um peptídeo se torna mais longo. Mas como exatamente a cadeia aumenta? Para descobrirmos, vamos examinar a primeira rodada do alongamento, que, depois de formado o complexo de iniciação, porém é antes que qualquer aminoácido tenha sido adicionado para formar a cadeia. O nosso primeiro RNA transportador de metionina começa no compartimento no meio do ribossomo, chamado de sítio P. Ao lado, o novo códon é exposto em outro compartimento chamado de sítio A. O sítio A será o desembarque para o próximo RNA transportador, cujo anticódon é o correspondente perfeito do códon em exposição. Uma vez que o RNA transportador correspondente desembarca no sítio A, é a hora da ação, isto é, a formação de uma ligação peptídica que conecta um aminoácido no outro. Esta etapa transfere a metionina do primeiro RNA transportador para o aminoácido do segundo sítio, no sítio A. Nada mal, agora temos 2 aminoácidos, um minúsculo polipeptídeo ou um dipeptídeo. Contudo, as maiores chances são que queiramos um polipeptídeo mais longo do que 2 aminoácidos. Como a cadeia continua a aumentar? Depois que a ligação peptídica é formada, o RNA mensageiro é movido para frente no ribossomo por exatamente um códon. Esse deslocamento permite que o RNA transportador, agora vazio, saia através do sítio E. Isso também faz com que o novo códon fique exposto no sítio A, para que o ciclo se repita. E se repete de algumas vezes até espantosas 33.000 vezes. A proteína titina, que é encontrada em nossos músculos e é o mais longo polipeptídeo conhecido, pode ter mais de 33.000 aminoácidos. Pois bem, os polipeptídeos, assim como todas as coisas boas, devem eventualmente chegar a um fim. A tradução acaba em um processo chamado de terminação. A terminação acontece quando um códon de parada de RNA mensageiro entra no sítio A. Os códons de parada são reconhecidos por proteínas chamadas de fatores de liberação, os quais se adaptam perfeitamente ao sítio P, embora não sejam um RNA transportador. Fatores de liberação confundem a enzima, que normalmente forma ligações peptídicas, fazendo-as adicionar uma molécula de água ao último aminoácido da cadeia. Essa reação separa a cadeia do RNA transportador, assim a proteína recém-produzida é liberada. E depois? Bom, por sorte, o equipamento de tradução é bastante reutilizável. Depois que as unidades ribossômicas se separam do RNA mensageiro e entre si, cada elemento pode, e normalmente fazem isso rapidamente, tomar parte de um novo ciclo de tradução. Que viagem, né? Bom, acesse nosso site e baixe o mapa mental completinho sobre esse conteúdo na aba Quer que Desenhe. O link está na bio. Você tem interesse pelo nosso conteúdo? Então, ajude a página curtindo, comentando, salvando e compartilhando com seus amigos. Então aproveitem e até a próxima, pessoal!